Graças e paz, amados. Boa noite. Como é que vocês estão? Todos bem? Estão com expectativa para ouvir da boa palavra de Deus nessa noite? Se você não está, amados, vai gerando expectativa aí no teu coração, amém? Eu estou aqui pela fé. Estou aqui pela fé, porque Deus faz umas coisas comigo. Quando o apóstolo falou comigo, já tinha algo que Deus estava ministrando no meu coração nesse tempo. Inclusive anotei, mas anotei muita coisa. E aí, no finalzinho da tarde, o Espírito Santo disse: filha, nada disso aí que você anotou por esses dias, é isso que eu quero que você libere hoje. E aí eu fiquei apavorada. Sério. Eu até botei para as meninas de mais pertinho, eu botei socorro. Eu acho que elas pensavam que tinha acontecido alguma coisa. Meu Deus, o Senhor mudou toda a palavra agora no finalzinho da tarde. E eu estava tão convicta daquilo que eu ia falar. Mas eu sei, amados, que o que eu vou falar hoje aqui, não somente vocês precisam ouvir, mas começa em mim. Amém? E a palavra do Senhor, ela tem um propósito. Ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Você crê nisso? E eu disse: Senhor, amém. Vamos lá, né? E aí, eu não sou muito de título, nem gosto muito. Mas o título é A Fé do Tipo de Deus. A Fé do Tipo de Deus. Se vocês quiserem colocar algum título aí, é esse. E por que a fé do tipo de Deus? Vamos lá. Mas nesse tempo, eu tenho desfrutado de coisas que aos olhos humanos, se você olhar, se você parar para observar, é impossível. É impossível. No final do ano, eu já falei isso outras vezes, acho que da vez passada que eu falei aqui sobre generosidade. No final do ano de 2024, né, para 2025, foi liberada uma palavra aqui, através da vida do nosso apóstolo. Quem lembra que foi mudança e crescimento, não é isso? A palavra para 2025 seria isso, mudança. E não há crescimento sem mudança. Amém? Não há. E aí, eu recebi aquela palavra. E fiquei meditando nessa palavra. Mas a minha meditação foi diferente. Porque, ao invés de eu me alegrar, eu me indignei. Eu fiquei muito indignada. E eu percebi no espírito que aquela indignação não era natural. Não era natural. Mas era uma indignação gerada pelo próprio espírito. Sabe aquela coisa? Não se conforma mais do jeito que você está. A palavra foi essa. E, amados, eu fiquei, de início, meio que relutante, indignada, mas meio que relutante. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Mas eu disse: Pai, então, eis-me aqui. Que seja
por você. Que seja você fazendo, que não seja mais eu. Que não seja na força do meu braço, que não seja por meio de métodos, que não seja por meio de fórmula, mas que seja de fato você operando nisso. E, amados, falar uma coisa. E aí o Senhor, isso foi o que o Senhor falou comigo, amém, amados? Foi o que o Senhor falou comigo, tratou comigo. E aí eu fiquei naquela, Senhor, eu preciso de mudança, preciso mudar, eu quero viver algo novo. Eu estava naquela coisa, aquela mesmice, aquela coisa, e eu preciso mudar, eu preciso de algo novo. E o Senhor disse, filha, para que você vá para essa nova estação, para que você vá viver esse novo, você vai precisar se desfazer de uma mentalidade antiga que você viveu até aqui. E aí amém. E aí o Senhor, Ele me chamou para um jejum. E a mais parecia que tudo me chamava para esse jejum. Tudo conspirava para esse jejum. Eu vim para uma reunião de líderes de GL. Exatamente nesse dia que o Senhor estava falando muito comigo. E aí o pastor Edriel, no final da reunião, ele começou a falar sobre o jejum, que Deus estava chamando ele para esse tempo. Aí eu disse, não, né, Deus? Aí um falava, outro falava, mas Deus já tinha falado comigo. E aí eu disse, Senhor, e amados, eu vou confessar algo para vocês. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer jejum. Muita dificuldade. E eu me sentia fracassada por isso. Porque eu me sentia incapaz, de verdade. E aí o Senhor me chamou para esse jejum espiritual. E aí eu passei 24 horas, e depois 36, e depois, e assim, amados, eu não vou falar quantos dias, nem como foi, para não me vangloriar. Mas foi algo assim, que o Senhor começou a tratar em mim. Que hoje, vou dizer para você, algumas pessoas, quando eu falei sobre, disseram, Cleo, mas é assim mesmo. O organismo, ele vai se acostumando, sabe? O olhar natural. O organismo, ele vai se acostumando. E, enfim, daqui a pouco tu vai estar assim, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, Senhor, se ela soubesse. Se ela soubesse. E aí, desse jejum espiritual, eu passei para um jejum. Como eu percebi, né, eu comecei a desfrutar no meu corpo os benefícios do jejum espiritual. Eu comecei a fazer um jejum metabólico. Na mesma linha. E foi quando eu eliminei 20 quilos. Estou na luta. Estou caminhando ainda para perder o resto. Mas, amados, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, primeiro, foi gerado em mim essa indignação, essa coisa de, Senhor, não quero mais ver isso. E isso eu estou falando para você nessa área. Mas existem tantas outras áreas que depois disso o Senhor está trabalhando em mim. O Senhor está fazendo em mim. Em áreas, amados, que eu nem imaginava. Que existia ali uma incredulidade que me impedia de avançar e de acessar o muito mais de Deus. Sabe? Eu nem... E o Senhor, Ele vem fazendo de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. E esses dias eu pude também desfrutar em outra área na minha vida, que eu estava muito... Era algo que estava me tirando o sono. Era algo que estava me tirando, de fato, assim, a paz. Até o Senhor dizer, até o Senhor chegar e falar, saia do controle nessa área. Saia do controle nessa área. Porque eu estou manifestando, eu estou fazendo.
Amados, o Senhor falou isso para mim na quarta-feira. Na sexta-feira, as coisas já começaram a mudar. Porque eu recebi. E eu recebi aqui, ó. No culto de quarta-feira passada, quando a pastora Melissa pregou. Você entende a necessidade de você estar aqui? De você não vir simplesmente, eu vou porque é mais uma celebração, eu vou cumprir um ritual religioso. Você entende? São as palavras, amados, que são liberadas aqui. Aquilo que eu falei. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Mas ela precisa... Você precisa crer no que você está ouvindo. Você não precisa fazer, você precisa crer. Amém? E essa é a fé do tipo de Deus. Você precisa crer, você precisa concordar com a palavra que está sendo liberada. Você não precisa fazer mais nada. Porque tudo já foi feito em Cristo. Se você está crendo para que Deus faça algo, isso é esperança. Você entende? Porque tudo já foi feito em Cristo no passado. E hoje é uma realidade para nós. A gente fala tanto isso, a gente escuta tanto isso, amados, mas a gente não tem a dimensão do que é isso. E aí, eu queria que vocês abrissem lá em Hebreus 11:1. Meu celular descarregou. É Guia que está na mídia? Me ajuda aí, vice filho. Ajuda a tua mãe aí. Misericórdia, muita coisa. É isso mesmo. Hebreus. Hebreus 11:1. O autor de Hebreus, ele fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não vemos. Amém? A fé é a certeza, é o fundamento, é a convicção de coisas que a gente espera, mas que a gente não vê. E aí, como é que eu vou crer em algo que eu não estou vendo? A fé sentimental, ela precisa ver para crer. Lembra de Tomé? Ele precisou ver para crer. Vamos lá. Vamos para 2 Coríntios 4:18. A gente vai caminhar um pouquinho. 2 Coríntios 4:18. Qual é a versão? O apóstolo Paulo, ele diz, na medida... É 18, tá, amados? Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Mas as que não se veem
são eternas. Olha o que Paulo diz. Não coloca teus olhos nas coisas que você está vendo. Por quê? Porque as coisas que você está vendo... Obrigada, meu amor. Porque as coisas que você está vendo são passageiras. Mas as coisas que não se veem são eternas. Então Paulo diz, tira teus olhos do natural. Você percebe, Paulo está sempre nos levando para esse caminho do sobrenatural. Por quê? Porque nós somos espíritos, amado. Então, as coisas naturais, elas são passageiras. As coisas que a gente não vê são eternas. E aí, vamos lá. Vamos botar como diz o apóstolo, vamos botar alguns fundamentos aqui, olha. Vamos lá para 2 Coríntios 5:7. Não, antes disso, a gente leu Hebreus 11:1, né? Eu queria que no mesmo capítulo, Hebreus 11:3. No mesmo capítulo. Hebreus 11:3. Hebreus 11:3 diz assim, pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Vê o que Paulo diz. O universo, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que você vê, veio a existir das coisas que não são visíveis. E aí a gente vai para 2 Coríntios 5:7. Abre lá, por favor. 2 Coríntios 5:7. Sei que todo mundo já sabe, mas eu quero ler. O apóstolo Paulo, mais uma vez. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, nós que somos sobrenaturais, que somos espírito, que somos guiados pelo Espírito, não andamos por aquilo que a gente vê. Andamos por fé. E aí, vamos lá. Vai ficar cansativo não, amados. Vou chegar onde eu quero chegar. Sabe por quê, amados? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente precisa ouvir, ouvir e ouvir. Sabe? Porque muitas vezes a gente está aqui. A gente vem para cá. A gente ouve, sabe? A gente ouve, mas por que essa mensagem ela não produz o propósito pelo qual ela foi lançada? Por quê? Às vezes você pode dizer, não, mas eu não estou andando pelo que vejo. Sim, e quando as pressões chegam? Você está ou não olhando para o que você vê? E quando você vê o boleto enorme, você olha para a sua conta e você vê lá, o boleto é de, sei lá, 500 mil reais. E você vê R$2 na sua conta. E aí? Você faz o quê? Você fica com a realidade natural da tua conta? Você entende? Isso é só um exemplo. Mas que faz toda a diferença. Quando você entende quem você é. Porque, amado, deixa eu dizer uma coisa para você.
em meio às circunstâncias, em meio ao caos, em meio às situações contrárias, você precisa ter uma fé muito estabelecida em quem Deus é. A sua fé precisa estar muito estabelecida em quem Deus é. E deixa eu te dizer, independente de qualquer coisa que você esteja passando, que você esteja vivendo, deixa eu te dizer, isso é uma verdade para a tua vida. Você precisa acreditar nisso. Deus é bom. Esse é o caráter do teu Pai. Deus é bom. O que você está passando não invalida essa verdade. Você entende? Por isso que a sua crença, ela precisa estar estabelecida onde? Na bondade, na fidelidade de Deus. E aí Paulo diz, ó, não se move não pelo que tu estás vendo. Não se move. Existe uma realidade maior. E você precisa se mover por ela. Você precisa estabelecer a sua crença. Porque, amados, eu não queria nem falar muito isso. Sabe? Para não virar uma palestra. Que não é sobre uma palestra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Porque isso também é uma verdade. Todo ser humano, todo ser humano, ele é regido por um sistema de crença. Todo ser humano é regido por um sistema de crença. Portanto, o apóstolo já falou isso aqui em algumas ministrações dele. Você não tem a vida que você merece. Você tem a vida que você crê, que você acredita. E eu lembro que quando ele falou isso na ministração, eu estava numa semana péssima. Sabe aquela semana que se abrisse um buraco, você se enfiava? Sabe assim? Nada que esteja tão ruim que não piore. Pronto. Quando ele falou isso, eu disse, eu não mereço essa vida não. Eu não mereço essa vida não. Eu ali quietinha, ouvindo ele falar. E eu não mereço essa vida não. E aí o Espírito Santo disse, por quê? Porque é nisso que você está crendo. É nisso que você está colocando seus olhos. Você entende? Vamos lá, que eu já me perdi aqui. E aí Hebreus 10, 38. Esse é bem conhecido, todo mundo já sabe. O meu justo viverá pela fé. E aí Paulo fala tudo isso. E aí ele diz, ó, o meu justo, aquele que foi justificado pela obra consumada de Cristo, vai viver pela fé. Não existe outro meio para que o justo viva. Ele vai viver pela fé. E aí, deixa eu botar só aqui, Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Eu acho que anotei errado, mas é isso mesmo. Me ajuda aí, José. Dá para ver não aqui. Colossenses. É isso mesmo. Colossenses 1:13. Diz assim, ó. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vocês entendem, amados? Houve um resgate e um transporte. Então você foi tirado do reino, do domínio das trevas e foi colocado no reino
do Filho do seu amor. Ou seja, e nesse reino, você precisa entender você precisa entender agora quem você é nele, para você se movimentar nesse reino. Porque senão a tua fé, que era para ser a fé do tipo de Deus, a tua fé vai ser uma fé de conquista. Você vai precisar conquistar algo, quando na verdade nesse reino já está tudo disponível para você. E você acessa como? Pela fé. É tão básico isso, não é? Não é básico? A gente escuta tanto isso. Mas muitas vezes a gente está querendo conquistar algo, fazer algo. Está orando para que Deus cure, está orando para que Deus liberte, está orando para que Deus... não, por uma provisão, está orando. Quando na verdade o que precisamos é que se manifeste. Que se manifeste, porque já existe. E a senha de acesso é a fé. O apóstolo também falou algumas vezes aqui na ministração dele que fé é a moeda do céu. A moeda desse reino, que agora você está inserido, é fé. E você se movimenta por isso. E você recebe tudo que foi feito por meio da fé. Você entende? É uma fé para que se manifeste. Não é mais uma fé onde eu produzo algo, onde eu faço alguma coisa. Não. Eu me coloco no lugar de filho, de herdeiro. Porque vamos lá, amados. O herdeiro, ele precisou fazer alguma coisa para conquistar essa herança? Não. Não precisou. Né? A mesma coisa somos nós. Por isso que Paulo diz, não é pelas obras. Você entende? Então assim, a gente precisa entender como é que a gente vai funcionar, como é a funcionalidade desse reino. Porque senão a gente fica perdido. E sabe uma coisa que nos impede de desfrutar do que já está disponível para nós, por causa da obra consumada de Cristo? O que nos impede de desfrutar nesse reino, sabe o que é? A incredulidade. E aí foi quando o Espírito Santo, ele acessou áreas em mim. Porque, amados, isso já não é para você. A psicologia, a psicanálise, eu estou falando isso por experiência própria. Eu sou aluna do curso de psicanálise, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existem áreas específicas na nossa vida que somente a palavra de Deus tem o poder de ir lá e arrancar você desse lugar. Somente a palavra de Deus. E eu não estou aqui falando contra a psicanálise nem psicologia, até porque eu estou fazendo. Que foi também algo que o Senhor falou comigo. Mas só a palavra de Deus tem esse poder vivificante de ir lá e gerar vida onde existia morte. De gerar vida onde existia uma crença de escassez, uma crença de rejeição, uma crença de incapacidade. Só a palavra. E aí, mas eu descobri que até a minha timidez era uma crença. Vocês acham que eu estou nervosa aqui hoje? Não estou. Pela primeira vez. Não estou. Porque eu entendi que eu não sou aceita por isso.
eu entendi. Isso aqui faz só parte do meu chamado. Só parte do propósito. Mas eu fui aceita, nele. E eu manifesto isso. Vocês entendem? São coisas, amados, coisas básicas. Mas se você olhar pelos olhos naturais, não vai acontecer nada. Mas se você olhar pela dimensão do Espírito, porque sabe aquela indignação, aquele inconformismo, eu disse, Pai, eu sei que eu tenho capacidade para muito mais. Amados, não se conforme não em ser mais um. Sabe aquela coisa, mais um na fila do pão? Não se conforma. Sabe por quê? Porque você carrega o próprio Deus dentro de você. Você carrega o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que fez o quê? Ressuscitou Jesus dentre os mortos. Está dentro de você. Como é que você é mais um? Como é que você é comum? Não tem como, amados. Não tem como. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Olhem bem direitinho para mim. Ai, só Jesus na minha vida. Olhem bem direitinho. Porque daqui uns dias, amado, eu vou sentir falta, porque eu não vou estar, talvez não esteja sentada ali. Mas não é porque... Não. Porque eu vou estar fazendo exatamente aquilo que eu fui projetada para fazer. E eu sabe? E eu tenho descobrido coisas no Espírito que eu olho assim, amados, de verdade. De verdade. Meu Deus, como é que eu perdi tanto tempo com isso? Como é que eu perdi tanto tempo com isso? Mas incredulidade. Lá em Mateus, se não me engano, é Mateus 17, que chega o pai de um menino, o menino estava endemoniado, e chega para os discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus, e o pai do menino chegou e apresentou o menino para os discípulos, e os discípulos não expulsaram o demônio daquele menino. Vocês conhecem essa passagem? E aí, e aí o pai do menino, como os discípulos não tinham conseguido, o pai do menino foi até Jesus e disse, Jesus, eu apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam ajudar meu filho. E aí Jesus diz, ó geração incrédula, até quando? E aí os discípulos, ficaram frustrados. E aí eles, um pouco depois, quando Jesus expulsou o demônio daquele menino, e aquele menino foi liberto, foi curado, porque aquele menino ele tinha crises de convulsões. E mais um pouco, os discípulos chegaram para questionar Jesus. E eles disseram, mestre, por que nós não conseguimos? Por que não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. O que impediu aqueles discípulos de curar, de libertar aquela criança, foi a incredulidade. A incredulidade impediu que os discípulos manifestassem a autoridade que já estava sobre eles para curar, para libertar. Vocês entendem isso? E isso é muito sério, amados. Quantas coisas, sabe, nós somos impedidos de viver. Não estamos vivendo por causa da incredulidade.
que é entrada no nosso coração, que entra, sabe, por crenças. Crença de incapacidade é o quê? É incredulidade. Crença de rejeição, incredulidade. Por isso que você precisa entender quem Deus é e quem você é. Através dele. Talvez, algumas coisas que eu estou falando aqui, talvez não esteja fazendo sentido para você. Você pode dizer, o que essa mulher está falando, hein? Mas deixa eu te dizer, essa verdade aqui, quando você recebe ela, e você crê nisso aqui, e você concorda com isso aqui, isso muda a tua vida para sempre. Isso muda o destino da tua vida, da tua família e das pessoas que chegarem até você. Porque você vai falar de algo que você está vivendo. Você vai falar de algo, não é nem de algo que você está vivendo. Porque não é sobre suas experiências, seus testemunhos. É sobre uma verdade. Porque as experiências que você tem não anulam isso aqui. Você entende? Quando eu falei para vocês a respeito do jejum, foi o que Deus tratou comigo. Mas eu não sei o que é que Deus vai tratar com você. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, amados. Se você quer mudar, se você quer crescer, você precisa acessar esse lugar em Deus. Você precisa crer. Você precisa crer nisso aqui. Porque isso aqui é uma verdade para nós. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela gera vida. Lembra que eu falei? Ela gera vida onde há morte. E ela funciona. Mas você precisa entender como operar. Sabe? Como eu falei, agora, nesse reino, como é que eu faço? E agora? Fui colocado. Faço o quê? Preciso lutar. Estou numa guerra. Quais são as armas? Preciso lutar. Não, mas tu precisa receber. Tu precisa receber aquilo que já está disponível para você por causa da obra consumada de Cristo. Por isso que Paulo diz, somos mais do que vencedores nele. E o mesmo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você entende? Que é sempre Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Nunca somos nós. Nós somos simplesmente aquele que recebe. Aquele que agarra. Essa é a diferença. Você ouve e fica, será que é para mim mesmo que ela está falando? Será? Será que é comigo? É para você. Sabe por quê? Porque você é filho. Você não é mais um. Você não é um qualquer um. Você é filho. Herdeiro. Existe uma herança disponível para você. E você acessa essa herança pela fé. Quando você crê no que está escrito. Você entende? Deixa eu ver se tem mais alguma... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2.
Na minha versão tem até assim, ó, a nova vida. Aí diz assim, ó, o apóstolo Paulo, ele diz, ó, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Ou seja, você agora é um ser espiritual. Você agora está inserido no reino que não é mais pelo que você vê, não é mais pelo que você pode produzir, não é mais na força do teu braço. Essas são as crenças do reino, são as verdades do reino que você está inserido. E aí ele diz, ó, não se amolda aos padrões desse mundo. Lembra do que eu falei? Todo ser humano é regido por uma crença. E essa crença, amado, vem desde tudo que a gente nasceu. Ela está sendo ali, ó, moldada em nós. Mas agora existe uma crença. A crença qual? Do reino. Por isso que Paulo diz, ó, não se amolda a esse sistema, não se amolda aos padrões desse mundo. Ele diz, ó, vamos lá. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus, é você que vai fazer. A transformação vai vir por meio de você. É você fazendo cursos, é você pegando uma fórmula, pegando um método humano, 7 passos para melhorar a tua vida, melhorar teu casamento, 7 passos para tu ser um bom profissional, sei que lá, enfim, quero entrar muito nesse mérito não. Mas ele diz aqui, ó, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus, que essa palavra transforme a mente de vocês. Mas deixem que Deus transforme por meio da palavra, ou seja, das crenças agora que serão estabelecidas na tua vida, a partir de um lugar que você foi inserido. Quais são as crenças agora desse reino? Que você é filho amado, a rejeição já foi embora. Você é um filho amado. Você é mais que vencedor. Então, quando o diabo chegar e disser, tu não vai conseguir, você vai dizer o quê? Diabo, eu sou mais do que vencedor em Cristo. Essas são as crenças que precisam agora estarem estabelecidas dentro de você. Eu sou amado, eu sou justificado, eu sou favorecido. Em Cristo eu posso todas as coisas. Você entende? E aí ele diz, ó, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Amados, não existe crescimento, não existe maturidade, não existe mudança se você não vai para esse lugar de relacionamento com teu pai. É nesse lugar de relacionamento com Ele que Ele vai arrancando aquilo que não foi colocado por Ele, que foi colocado por padrões humanos. É Ele vai nesse lugar, só Ele tem o poder de acessar esse lugar e arrancar de você. E aí ele diz, ó, existe algo muito mais excelente. Existe algo agora que você precisa crer, que você precisa se mover. Vocês estão entendendo? Mas às vezes, amado, eu falo isso por mim.
às vezes, a gente prefere estar na nossa zona de conforto. Sabe o conformismo? Não, deixa aqui mesmo, tá bom. Deixa aqui mesmo. Tá tudo certo. E aí Deus, não. E aí o Espírito Santo, ele vem, não, filha, tu pode mais. Tem algo maior aí. E aí você, como eu falei, eu vou repetir isso. Você não é mais um. Existe uma graça sobre tua vida. Existe um favor de Deus sobre tua vida. Amados, aonde você chegar, esse é o diferencial. Existe uma graça de Deus, existe um favor de Deus operando sobre tua vida. E aí, quando você está nesse lugar de relacionamento com Ele, as coisas começam a fluir. Aquilo que te paralisava não te paralisa mais. Aquilo que te impedia de avançar não te impede mais. E aí você diz, Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Que se cumpra em mim a tua palavra, porque eu quero viver de acordo com a tua vontade. E o mesmo Paulo diz, transforma, renova a tua mente, para que você venha experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Mas enquanto a gente ficar, amados, nesse lugar, sabe? Pronto, hoje, eu precisei. Quando eu botei socorro, Deus mudou a minha mensagem, que eu já tinha tudo escrito. Ele, filha, calma. Foi instantâneo, amados. Meu esposo estava em casa, agora de tarde, glória a Deus pelos ouvidos do meu esposo. E eu, amor, não sei o que. Eu até sentei com ele, disse, amor, vê o que o Espírito Santo está falando comigo agora. Sabe? E aí, mas eu vou ser muito clara com vocês. Eu disse, pai, mas isso é tão básico. Até eu já sei disso. Eles, você sabe. Desde quando você se converteu, lá em 2013. Muita coisa você sabe. Mas você viveu? Você está desfrutando hoje. Por quê? Porque você acessou. Pela fé. E, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com aquilo que você se alimenta. Cuidado com aquilo que você se alimenta. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você escutar 10 mensagens da graça, 10 mensagens sobre a nova aliança. Se você escutar uma só, pronto, parece que todas aquelas 10. Você já começa, será? Estou falando isso porque já aconteceu comigo. Por isso, você precisa entender, nós somos crentes da nova aliança. Não é sobre obras. Você entende? É pela graça, mediante a fé. Não sou eu fazendo, é Ele fazendo através de mim. É Ele produzindo em mim. E para encerrar,
Como eu falei, que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Romanos 10, 17, eu acredito que é. Romanos 10, 17. Paulo diz assim, ó. É isso aí. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. É isso que está aí para vocês. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Amém? E aí, ó. Lembra quando eu falei para vocês que você precisa se ver? Você precisa se ver pela sua verdadeira identidade. Pela perspectiva da sua verdadeira identidade em Cristo. Você agora vai se movimentar por essa identidade. Sabe? Não é sobre comportamentos, não é sobre... Não, amados. Não é sobre isso. Existem coisas que você vai olhar e vai dizer, não, isso aqui não condiz mais com a minha identidade. Com a minha identidade de filha. Mas você precisa entender a sua verdadeira identidade nele. E através disso, quando você entende isso, você começa a se movimentar. E você começa a dizer, não. Isso aqui não. Isso aqui eu não aceito não. Isso aqui não. Isso aqui não me paralisa mais. Eu não nasci para isso. Tem algo maior que foi feito por mim. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nada do que você esteja passando se compara com aquilo que foi feito em Cristo para a tua vida. Nada. Nada se compara. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, ó, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Não é aqueles que produziram a abundância da graça. Não é aqueles que fizeram alguma coisa. É aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, que é um presente para nós. Reinarão por causa disso, porque eles receberam, porque eles entenderam. Eles vão reinar em vida a partir disso, a partir desse entendimento, a partir dessa crença, a partir entendendo aquilo que foi feito em Cristo, aquilo que está disponível em Cristo, eu me movo a partir disso. E aí eu começo a reinar nisso. E isso, amados, é em todas as áreas da nossa vida. Se existe alguma área na sua vida que você não está reinando, é porque você ainda não teve a revelação do que foi feito em Cristo para você. Para que você desfrute nessa área. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que eu tinha anotado, mas eu acho que eu... Efésios 1, 17. Eu acho que é isso. Deixa eu ler aqui. Efésios 1, 17. Vê a oração do apóstolo Paulo. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês um carro, uma casa, um bom trabalho. Não que isso não seja importante, amém, amados? Me entendam, em nome de Jesus.
Mas ele diz, ó, eu peço, algumas versões dizem, eu rogo. Eu peço a Deus. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então o apóstolo Paulo, ele diz, ó, eu peço que os olhos de vocês sejam iluminados para que vocês acessem isso aqui que está disponível para vocês. O 18 ele diz, ó, peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então ele diz, ó, eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados, para que vocês entendam, para que vocês acessem essa herança que está aqui, disponível para vocês. Amém? Vocês entendem isso, amados? Eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados, para que vocês entendam a revelação disso aqui. Para que seja revelado ao coração de vocês essa herança aqui, que o apóstolo Paulo menciona aqui. Ele diz, ó, eu rogo para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês venham descobrir, para que vocês venham entender o que foi feito em Cristo para vocês. E que já está disponível para vocês. Eu tinha outras coisas para falar, mas eu vou encerrar por aqui. Eu queria que o nosso apóstolo viesse para encerrar. E o meu desejo, amados, de coração, é que vocês entendam isso. E que pela fé, vocês acessem essa herança aqui que o apóstolo Paulo falou. Amém? Que é nossa por direito, porque somos filhos. Amém? Apóstolo. Você pode ficar de pé, por gentileza? Queria só fazer uma oração com vocês. Quem recebeu aqui, irmãos? E é porque ela disse que não gosta de falar, irmão. Já pensou? Não gostava. Sabe, Cléo começou falando sobre algo muito interessante. Sobre a questão de estar indignado com algumas coisas. E muitas vezes a gente acha que é só o descanso. Muitas vezes também a fé vem em forma de indignação. A gente pode ter bloqueios, áreas da nossa vida que a gente não conhece. Por isso que é importante ser consciente disso. Sempre fazer a pergunta, por que eu sinto isso? Por que eu penso assim? Porque é muito fácil a gente sempre jogar a culpa para os outros. Mas a gente precisa ser um observador consciente. Entender isso. Porque eu estou reagindo dessa forma, porque eu não consigo fazer a dieta, porque eu não consigo perder peso. Quando a gente tem toda uma vida vasta dentro de nós. Amém? Cléo falando aí, só vem algo aqui no meu coração, é sobre a primeira lei de Newton, que ele fala que, ou lei da inércia, né? Que diz que um corpo está parado, permanece parado. E se ele está em movimento, permanece em movimento, em linha reta, e sua velocidade se mantém constante. A minha pergunta hoje é, você está parado ou em movimento? A Bíblia diz que andamos por... Descanso não é ficar parado, mas é se mover debaixo de uma direção do Espírito.
É se mover debaixo de um governo, se mover debaixo de um reino. A gente muitas vezes fala de fé e como é bom relembrar esses textos, porque parece que é como eu vou repetir, é a Bíblia, é para ser lido todo dia, é o maná. Hebreus 10, 38, justo, eu já sei de qual é o seu teatro. Não sabe porque não pratica. Qual a vivência que eu tenho disso? Quais os resultados que crendo na palavra está acontecendo? Então eu estou só ouvindo. E muitas vezes gastado energia com aquilo que não é para gastar. Começa com o que a gente ouve. Mas a gente precisa possuir, pôr em prática nas coisas simples, amém? Só essa parte aqui. O maior problema das pessoas é que elas desejam mudanças absurdas, quando na verdade o que você precisa é somente começar. Se um corpo se coloca em movimento, ele se mantém em movimento, em velocidade constante. Às vezes vai ser lento, não vai ser rápido, mas começa. Nenhum plano vai até o final se você não começou, amém? Coloca a mão no coração, nenhum bloqueio vai me segurar. Nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade. Uma coisa eu percebi, que o maior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos. Não é o diabo que já foi vencido, não é o que estão falando da gente. Um avião, para ele decolar, ele gasta mais de 1 tonelada de combustível. E quando ele está voando, um voo de 2 horas, ele gasta muito pouco voando. Então a maior parte do seu combustível é na decolagem. O problema de muitas pessoas não decolar é porque gastaram, elas estão exaustas, gastando a energia, não com voo, com a sua decolagem, seus projetos, mas com coisas que não eram para ter gasto. E aí na hora de decolar não tem combustível. Porque muitas vezes é o arranque que a gente precisa dessa energia. Porque quando ele já está em movimento, ele não gasta tanto combustível. Mas para arrancar do chão, vai 1 tonelada de combustível. Então muitas vezes essa arrancada da gente não vem porque a gente... E aí ela ficou indignada. Mas só se indignar vai acontecer? Não, ela colocou um marco. E ela ouviu a palavra mudança e crescimento. O que é que você pensa? Você acha que o crescimento é na área que você quer? Por não ser um observador consciente, você não entende quais são as áreas que vão mudar. Então pensa, eu estou ganhando 1.000, vou ganhar 3.000. E às vezes não é nas tuas finanças que isso vai mudar. É em algo que vai afetar a tua vida e aí afeta as tuas finanças. Porque a gente sempre está orando ou crendo na área que a gente está sofrendo. Mas muitas vezes a área que eu estou sofrendo é só o galho, não é a raiz. E a raiz é onde Deus quer resolver. Amém? Então quarta-feira agora a gente sentiu no coração de fazer um mês com propósito. Então toda quarta-feira vai ser quarta-feira de milagre. Amém? Eu vou abrir essa primeira quarta e a gente vai crendo juntos e orando juntos. E eu tenho certeza que vão ser quartas-feiras sobrenaturais. Claro que a gente vai terminar mais cedo também, tá? É normal, primeira vez você está pensando, você já quebra algo. Eu cheguei aqui, eu me lembro de Cléo, nem falava, tinha morrido de vergonha. Às vezes quem está lá embaixo é muito fácil, irmão. Vá assumir o lugar da pessoa que você vai ver. Ser crítico é muito fácil. É ou não é? Viver aquilo que a pessoa está vivendo é outra coisa. Quando chega aqui na frente, gagueja, dá nervosismo, faz... Porque na verdade a gente é cheio de crença, de rejeição, de tanta coisa. Porque na verdade eu não vou tirar nada de ninguém porque eu estou com medo. Eu só vou dar, então dá e pronto. Amém? Coloca a mão no coração. Pai, eu oro nessa noite para que o Espírito Santo possa iluminar os olhos do nosso entendimento e do nosso coração. Que a gente gaste esse combustível com o nosso voo, com o nosso propósito. Às vezes não estamos decolando, voando, prosperando, porque também estamos parados, não entrando em movimentos. E quando às vezes é para entrar em movimento, já gastamos nossa energia com aquilo que não é para gastar. Ouvindo o que não é para ouvir. Falando o que não é para falar. Se conectando com aquilo que não é para se conectar. Nós precisamos entender isso, Pai, a nossa verdadeira identidade e se tornar um com o propósito. Nós não precisamos ir atrás dessas coisas que estão fugindo da gente. A gente só precisa entender quem somos e tudo que é nosso vem para a gente. Abre os olhos do nosso coração. Abre os olhos do nosso entendimento, como o Cléo conseguiu fazer dieta, perder peso e vencer. Era a área dela, Senhor. Em outras áreas, cada um de nós tem uma dificuldade. Um tem na área da família, outro tem nas finanças, outro tem no corpo, outro tem na mente. Seja onde for, Espírito Santo, a Tua palavra diz que você é poderoso para fazer infinitamente mais.
Você está acima das regras, você está acima de tudo. Você pode todas as coisas. Mas, Senhor, nos ensina a voltar a crer, nos ensina a voltar a acreditar, porque da tua parte não há problema em fazer um milagre, em fazer o impossível. Muitas vezes o problema está na gente conectar o nosso interruptor da fé, de acreditar novamente, de entender que você pode, que não é a primeira vez que o Senhor nos livra, trazer à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança, lembrar de tudo que o Senhor já fez no passado, porque enquanto passamos a tempestade, saber que o Senhor está no barco e que temos uma palavra para chegar até a outra margem. As ondas não são maiores do que a tua palavra sobre nossas vidas. E eu declaro, Senhor, o sobrenatural na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Nas áreas que eles não conseguem romper, que haja rompimento, que haja graça, que haja uma consciência. E que uma palavra rema que veio ministrada por tua filha, produzindo frutos, produzindo efeitos, transformação e milagres extraordinários, Senhor. Nós vamos usar o nosso combustível para o nosso voo, para a nossa decolagem, entendendo, Senhor, que é pela fé. Andamos pela fé, nos movemos pela fé, falamos pela fé, enxergamos os fatos pela fé. E é pela fé que nós nascemos, é pela fé que nós vamos viver até o final de nossas vidas. Independente do que sentimos, em você nós podemos todas as coisas. Levanta tua mão para cima e diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquilo que é impossível para mim não é impossível para o meu Deus. Esse é o ano de crescimento e de mudanças. Eu não vou ficar parado, eu vou me mover com aquilo que creio. Eu vou me mover com aquilo que creio. E eu tenho certeza que o Senhor está trazendo milagres extraordinários. Eu sou uma bênção. Minha casa é uma bênção. Meu trabalho é uma bênção. Eu tenho saúde divina. Eu tenho paz do Senhor sobre o meu espírito e minha mente. E nenhuma circunstância vai governar o meu coração, a não ser a paz que excede todo entendimento. Eu declaro nessa noite falido todos os planos do diabo e do inferno sobre minha vida, sobre minha casa, sobre o meu chamado, sobre minha família, sobre tudo que está sobre mim. E declaro em nome de Jesus mudança e crescimento. Diga bem alto: eu declaro mudança e crescimento. Vai gerar desconforto. Diga: vai gerar desconforto, mas Deus vai me dar graça para ir até o final. Diga: tu porém vai até o fim. Olha para alguém e diga: você vai até o fim. Olhe para outro e diga: tu porém vai até o fim. Melhor é o fim do que o começo das coisas. Ainda não acabou, então continua. Não terminou, ainda não acabou. Por mais que você tenha vivido coisas, ou está passando coisas difíceis, não acabou. Por isso que ela leu: não atentando nós das coisas que se veem, porque o que eu estou vendo vai passar. Diga: ainda não acabou. De novo: ainda não acabou. E o que é que a gente faz diante disso? Permanece. Olha para alguém e diga: permanece. Só é difícil, porque a gente está tirando os olhos de onde é para olhar. E é por isso que a gente sente tanto. Então permaneça. Que Deus abençoe vocês, uma semana incrível, dias maravilhosos. E que o Espírito Santo ilumine os olhos do coração, do vosso entendimento, para conhecer e saber toda a verdade e toda a vontade de Deus em nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Dá a paz e abraça teu irmão em nome de Jesus.